Santo Deus, louvado e bendito seja o teu nome eternamente, Pai das luzes, e queremos nesse momento buscar a tua presença, a tua iluminação. Abra nossos olhos para que vejamos, dê-nos o colírio, as maravilhas da tua lei, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos, olha, encerramento da série. Estamos encerrando essa série, né? E tchau. Encerramento da série. Diga tchau ao remo. Nós vamos falar sobre isso. Estatutos e juízos à luz da justiça pela fé. Amém? Estamos no fim, portanto, dessa série. Nós já passamos Estatutos e juízos de Jeová e Êxodo, logo depois do Decálogo, já começa com os juízos, e depois agora Levítico estamos encerrando. Eu fiz uma playlist no YouTube, tá? Estatutos e juízos, verso a verso, e é uma bênção, um privilégio poder usar essa tecnologia. Antigamente era imprensa, né, em celulose, e hoje podemos usar a internet direto aí para a sua sala, no seu sábado, para ser um alimento no seu devido tempo, né? E eu louvo a Deus pela internet que não houve censura até agora. Sabia que por pouco perdemos o canal do MV? Faz um ano mais ou menos. Se nós tomássemos mais um strike, a certa altura, nós teríamos perdido o canal do MV. Então foi nessa ocasião que eu tirei alguns vídeos do ar que falavam mais diretamente. Mesmo que eu colocava o pim, né, na hora disso aqui, não adiantava, eles percebiam. Então as 3 amigas ali eu tirei todas do canal do MV e deixei o único que eu tinha no canal alternativo, que era do IBC, ali eu pude deixar. Mas no do MV, Bruce Telfer, parte 5, e até o Urso chamou para briga, foi motivo de strike, sabia? Que eu falei sobre a Rússia, a invasão da melhor não falar. Tá bom. Censura, né? Mas é que o YouTube, graças a Deus, tem um alcance muito maior para atingir mais pessoas com a luz. E aqui e ali, e mais para o final, eu vou dar alguns esclarecimentos sobre meu ministério, né, sobre como a gente tem trabalhado aqui. Estatutos e juízos movidos pela justiça de Cristo. A justiça de Cristo é a nossa motivação. O que é a justiça de Cristo? Deus mandou preciosa mensagem por John Z. Wagner, e aí naquele parágrafo diz que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Ou seja, é a motivação, é a força motriz, né? É o estender da vela, para que a vela me leve à obediência e me leve na santificação, porque é o Senhor que opera em nós tanto o querer como o efetuar, o fazer. Ou seja, Ele me dá vontade, Ele faz as obras por mim. Então eu sou levado. Por isso, diga tchau ao remo, né? Que é tentar guardar a lei com suas próprias forças. Tem que fazer isso, e agora tem que fazer aquilo. No final a gente vai falar mais sobre isso aí, então, da questão do remo, tá? Êxodo 19, eu vou ler aqui, inclusive, da Bíblia Legado, também confirmando sobre a aliança que eles fizeram. Tudo que Jeová falou, faremos. A senhora White diz, aqui no comentário do verso 7 e 8, este é o compromisso que o povo de Deus deve fazer nesses últimos dias. Esse é o compromisso que o povo de Deus deve fazer. Eu sei que o Wagner, em seu livro Concerto Eterno, falou muito mal desse compromisso, e Ellen White em lugar nenhum fala mal dessas palavras. Deuteronômio 5 diz que falaram bem, mas oxalá o seu coração estivesse também nisso. Então Ellen White não endossa esse livro, o Concerto Eterno. Ela fala bem da revista que o Wagner, que foi exportado lá para a Inglaterra, não sei porquê, né? Assim como a Ellen White foi exportada para a Austrália, e sabia que também tinham planos de exportar ela para a África, transferir ela da Austrália para a África, sabia? Que coisa, né? E então transferiram Wagner para a Inglaterra, porque estava incomodando, e de lá ele fazia a revista Present Truth, e Ellen White falou bem da revista como um todo, não tudo que se defende nessa revista. Então, as transgressões de Israel, que ocasionou a lei, não foi isso. Ellen White nunca diz isso, mas foi
murmurações, né, incredulidade. Seria bom se tivéssemos morrido lá no deserto, né? Aí Deus abriu o mar vermelho. Aí murmurações, tal. Aí maná, Êxodo 16. Não guardaram o sábado direito, foram lá alguns e o povo não reprimiu, né? Ou seja, pecado por omissão. Então Deus ficou irado com o povo por causa disso também. Não foi só por causa de alguns lá. Então, Deus viu que não estavam prontos. E aí deu a lei, né? Aí sim, mas não por causa desse compromisso. E hoje em dia, o povo de Deus deve fazer esse compromisso. Este compromisso. E outro comentário aqui da Bíblia Legado. A aliança que Deus fez com seu povo no Sinai deve ser nosso refúgio e defesa. Essa aliança é tão forte hoje como era quando o Senhor afirmou com o antigo Israel. Hoje. Então, pela graça de Deus, agora no fim do tempo, quando as brechas todas vão ser concluídas, de se tapar, Jesus disse, Elias virá e restaurará todas as coisas. O terceiro Elias, porque o segundo Elias já tinha vindo. Elias veio, mas o Elias virá, então o que virá vai restaurar todas as coisas. Inclusive também um detalhe que você percebeu, orar com as mãos levantadas. Mais sobre isso nesse vídeo aqui, ó. Não mãos dobradas, que isso está associado no escrito de Ellen White à morte, né? Mas erguer as mãos. Alguns fazem assim, né, e tal, mas erguer as mãos e olhar para cima. Ellen White nos instrui então tudo, restaurar todas as brechas, amém? Estatutos e juízos movidos pela justiça de Cristo. Essa questão de orar de mãos levantadas. E ano passado houve muitos itens de nova luz, agricultura, né? Certas práticas aqui e que nós estamos deixando, purificai-vos, né? Será que o Daniel está tirando isso de algum site, de alguma pessoa? Será nos bastidores? Olha, não. A maior parte disso aqui eu estou pegando, inclusive também de comentários do YouTube, que eu deixo aberto para comentários, né? Eu não impeço que haja objeções, estão ali. Vocês sabem que eu deixo abertos os comentários. E alguns comentários são, se ficar assim o Daniel até vão começar a usar véu. Aí eu pensei, interessante. Ela está achando que seguindo esse raciocínio vai usar véu, então vamos lá para o Novo Testamento. Então nós fomos lá, véu, a questão da ordenação de mulheres, mas Paulo diz que a mulher não deve pregar, está associado com a mulher não ser presbítera, né? Líder. É o líder que prega. A mulher não deve pregar na igreja, não deve ensinar a igreja, não é só na igreja. É também ensinar o povo de Deus, seja por vídeo também. Então você está percebendo que muitas mulheres estão pregando e ensinando coisas, né, que no céu a gente vai ver realmente, olha, toda mulher que estava combatendo a nova luz. Olha, Paulo realmente estava certo, o Espírito Santo estava certo, da mulher não ensinar a igreja. Então, comentários aí também estão me ajudando a encontrar a nova luz. Alguns comentários dizem terra plana, aí a gente vai investigar, Ellen White deixa claro que não é para estudar isso, que a terra é um globo e tal. Ótimo, está resolvido, né? A circuncisão. Vocês já me ouviram pregar que é para circuncidar? Então se usa muito esse argumento do homem palha, né? É como misturar os perfeccionistas com os antitrinitarianos e põe tudo no mesmo saco, sabe? Esse argumento que a igreja, a IASD, usa, ou usava, não sei se ainda faz, para pôr tudo no mesmo saco. Então, é um argumento desonesto, né? Que se usa aí circuncisão e criar estereótipos, né? Fariseus, criar estereótipos, mas nosso prazer está na lei de Deus. Aqui está o conteúdo da santa lei de Deus. Portanto, Êxodo 19, renovação da aliança, aí vem o decálogo e logo em seguida juízos das festas. A gente viu somente festa dos tabernáculos que não se cumpriu. Levítico começa com questão sacrificial, saúde no 7, sangue e álcool no capítulo 10, estatuto de saúde 11, nós aceitamos a primeira metade e aí acabou, é isso? Não, temos que aceitar tudo que não são tipos relacionados ao santuário, questões típicas, né? Estatuto de saúde, aqui nós vimos. E aonde que acabam os estatutos e juízos, Daniel? No finalzinho de Levítico, olha só, no penúltimo
capítulo e encerra assim, ó. São esses os estatutos e juízos, as leis que o Senhor firmou entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai por intermédio de Moisés. Acabou o capítulo e acabaram os estatutos e juízos desse livro de Levítico. E aí segue um capítulo inteiro que é votos especiais. Ou seja, não faz parte de estatutos e juízos. Resumindo, se alguém faz algum voto, né, consagra alguma coisa a Deus, como Jefté, como Ana, mãe de Samuel, consagrou o filho a Deus. Se quiser resgatar, ou seja, se preferir pagar e não cumprir o voto de fato, aqui diz o valor de um homem adulto, 50 ciclos, de uma mulher, 30 ciclos, de criança, tanto, se for animal, tanto. Ou seja, resgatar um voto para não pagar. Ana poderia ter feito isso, mas não fez, né? Escolheu realmente dar a criança lá para o serviço de Deus. Jefté, não sei por que não fez isso, ele quis cumprir a sua palavra. Daniel, hoje em dia isso é válido? Olha, Jesus disse para não jurar, né? Não fazer um compromisso assim de juramento. Por outro lado, na época de Ellen White, eles faziam compromissos públicos de fazer doações. Arrecadação de fundo para a igreja tal, para a obra tal, né? Estamos aqui na Assembleia, eu dou o tanto, eu dou o tanto. Aí em público se fazia um voto e aí tinha que se pagar depois, né? Pledge em inglês, mas não no sentido de resgate, até porque está fora aqui do bloco de estatutos e juízos. Agora, vamos lá, Números, quase tudo é relato, tem muito relato de história, deles andando lá pelo deserto, né? E surge aqui e ali algum estatuto, alguma regra que Deus dá a mais, né, pontual. Qual que é a diferença entre estatuto e juízo? Quando há uma sentença, né, a pessoa que faz isso deve morrer, deve restituir. Então é um juízo, é para ser usado pelos juízes, pelos magistrados, para determinar, né? Mas quando é só uma instrução, é um estatuto. Via de regra, assim, de forma bem simplificada. Então, em número 5 tem um pouco de estatutos. Olha lá, vamos ler agora os primeiros versos. Os primeiros versos falam sobre que o imundo deve ser lançado fora do arraial. Em seguida, a restituição. E depois eu vou ler só um verso aqui do restante do capítulo, essa parte bem grande, sobre a questão da mulher ali. Vamos lá. O imundo deve ser lançado fora do arraial. Disse mais Jeová a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial a todo leproso, e a todo que padece fluxo, e a todo que está imundo por ter tocado no morto. Lá em Levítico 15, fluxo é no homem doença sexualmente transmissível. Veja esse vídeo aqui, em que nós vamos verso a verso. Fluxo não inclui poluição noturna, não está essa palavra aqui, an issue em inglês. Quem tem fluxo, ou seja, homem com doença sexualmente transmissível, mulher na menstruação e mulher com doença também, enfermidade. Esses devem ser tirados para fora do arraial. E a todo que está imundo por ter tocado no morto também, tá? Tanto o homem como a mulher os lançareis para fora, sim, para fora do arraial os lançareis, para que não contaminem o seu arraial no meio do qual eu habito. Assim fizeram os filhos de Israel, lançando-os para fora do arraial. Ok. Deus tinha dado antes Levítico e agora eles estão executando isso, né? Fizeram os filhos de Israel lançando-os para fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Eu estou seguindo o que está escrito. Realmente é um pouco crasso pensar que fora do acampamento de Israel tinha um monte de mulheres em seu período menstrual. É um pouco crasso, né? Se você tem algum argumento falando, Daniel, não, as mulheres menstruadas não inclui, só inclui o leproso e quem tem o fluxo mesmo de doença. Me mostre, por favor, mas eu estou entendendo que fora do acampamento de Israel, então tinha, quem sabe, uma área, uma zona, né, de jogo aí, e depois, para fora, tinha todo um cinturão, quem sabe, de mulheres com seu fluxo. E também alguns leprosos, eventualmente, e alguns que têm doença, mas
deve ser a minoria, né? A maior parte de mulheres em seu fluxo menstrual. Será que eles tinham barraquinha? Cada mulher tinha uma barraquinha. Os homens levavam comida? Não, porque era maná, né? Então, cada dia elas recolhiam já lá. Mas e água? Sabe, a gente não entende direito, realmente são desafios para a nossa mente, mas se você tem algum texto, me passe, eu gostaria de saber e aprender mais também, né? Mas tudo indica que, então, as mulheres menstruadas estavam sempre fora do arraial. A restituição. Disse mais Jeová a Moisés, dize aos filhos de Israel, quando o homem e a mulher pecar contra o seu próximo, transgredindo os mandamentos de Jeová e tornando-se assim culpado, confessará o pecado que tiver cometido pela sua culpa, fará plena restituição. E ainda lhe acrescentará a quinta parte. E dará àquele contra quem se fez culpado. Ou seja, se fez algum agravo a alguém, deve-se fazer restituição, né? Obviamente, Zaqueu fez isso e lhe deu mais ainda, seria como se fosse um juro, né? Se lhe deve a alguém. Será que isso se aplica na hora em que eu pago dízimos atrasados? Mas também o que é dízimo atrasado? Para um agricultor, o dízimo é dado por colheita, né? E quanto que seria esse atraso? Será que a pessoa que recebe todo mês, se ele atrasar há quanto tempo já vale como atraso? Um dia, uma semana, um mês, meio ano, um ano, né? Enfim, não está claramente escrito. E será que se aplica dízimo também, de forma geral? Também não saberia dizer. Não há um texto que eu conheço de Ellen White dizendo que isso se aplica a dízimo atrasado ou oferta atrasada. Mas, seja como for, ao meu próximo restituir o dano que eu lhe fiz, né? Ou com uma coisa equivalente ou com valor, né? Já vimos que se eu boto fogo no terreno de outra pessoa sem querer, eu tenho que lhe dar indenização também, né? Ração de gado, se o seu gado ficou sem pasto, por exemplo, e indenizar-lhe, acrescentar a quinta parte. Mas se esse homem não tiver parente chegado, quer dizer que então se ele tiver morrido já, então tem que ser dado à esposa ou ao parente chegado. Mesmo que esteja muito atrás, faz anos já que eu estava devendo para aquela loja e faliu. Não, vai lá, devolve essa quantia com um juro, porque deve ser com o dinheiro que, sabiamente aplicado, teria rendido esse juro tal, né? Então, é meio pesado, mas vá a Deus. Aí está de novo a vela, não remo. Deus vai operar em nós. Se você se humilhar perante Deus, chorar e pedir a Ele força, Senhor, não tenho com o que pagar, me ajude, por favor, eu me arrependo, e pedir perdão para essa pessoa. Deus tem 1000 maneiras de te ajudar financeiramente a fazer essa restituição, de alguma forma. É Deus que vai cumprir o mandamento em nós. Estenda a vela da fé. Lance a rede à direita do barco e terei sucesso. Mas se esse homem não tiver parente chegado a quem possa fazer a restituição pela culpa, essa será feita a Jeová, e será do sacerdote, além do carneiro da expiação, com que se fizer expiação por ele. Ou seja, aqui nessa parte que é oferta sacrificial, a gente entende que Jesus já foi o cordeiro, que ele já fez expiação, mas aqui quais que são os sacrifícios de Deus? Um coração quebrantado, um coração contrito, né? Ou seja, dar a Jeová pode ser dado aqui. Como dar a Deus? A igreja seria o plano A, sim, dar como oferta na igreja, né? Seria o ideal, mas se a igreja está mal usando o dinheiro, está realmente num rumo assim que você percebe que isso não dá para se encaixar com a sua consciência, então não pise na sua consciência. Você vai seguir a sua consciência e dar, por exemplo, para Deus na forma de um obreiro bíblico. Dá para o obreiro, porque não é retirado do tesouro de Deus. Ellen White disse aqui em 1 Coríntios 9, na Bíblia White, tem um monte de comentários sobre o uso do dízimo. E aqui Ellen White diz, nesse texto aqui, de que, dando para a missão, o dinheiro não é retido do tesouro de Deus. Ou seja, o tesouro de Deus não é a tesouraria da instituição, não é sinônimo. É tesouro de Deus, é a causa de Deus, é a obra de Deus, tá? Voltando aqui, portanto, estamos em Números 5. E agora, a prova da mulher suspeita de adultério. Eu vou parafrasear aqui a situação. Se uma mulher pular a cerca e
tiver relações com o seu vizinho, por exemplo, ou se mesmo o marido dessa mulher suspeitar isso, ele percebe, ele conhece a sua esposa, né? E zelos, se o seu zelo se acender, a mulher suspeita de adultério, vai levar perante o sacerdote, e aqui eu vou ler o verso 18. Então apresentará a mulher perante Jeová e descobrirá a cabeça da mulher. E lhe porá na mão a oferta de cereais e tal e tal. Você percebe então, aqui eu queria ressaltar isso, a mulher israelita tinha o costume de usar cobertura de cabeça. E tirar essa cobertura seria uma desonra. Em número 6 aqui, tem a lei do nazireado. Duas pessoas famosas da Bíblia que eram nazireus, era quem? Fácil, né? Sansão e Samuel. Samuel também era nazireu, cabelo comprido. E finalmente, o último trecho aqui de Números que vamos ler, de estatuto, assim, pontual, é porque aconteceu uma situação. Vieram aqui 5 mulheres, se apresentaram perante Moisés e disseram, ó, nosso pai morreu no deserto e não se achou na companhia daqueles que se ajuntaram contra Jeová, isto é, na companhia de Corá. Porém morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai dentre a sua família por não ter tido um filho? Dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Então eles queriam também herança, uma possessão, né? Hoje em dia seria a herança mesmo literal. Aí Moisés vai consultar a Deus e Deus responde que se um homem não tiver filhos masculinos, é para dar herança para a mulher. Tá? E se não tiver filha mulher, dareis a sua herança a seus irmãos. E se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. E se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança a seu parente mais chegado entre sua família, para que a possua. Isto será para os filhos de Israel o estatuto de direito, como Jeová ordenou a Moisés. Portanto, você vê realmente que em Números não tem quase nada de estatutos. Aí em Levítico 30 aparece leis acerca dos votos, né? E conclui o capítulo dizendo, esses são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre marido e sua mulher, entre pai e sua filha e na sua mocidade. Sobre votos, que se, por exemplo, a minha esposa prometer alguma coisa para Deus, eu posso cancelar como marido. Números 30, verso 14, ó. Se, porém, seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, confirma todos os votos e todas as obrigações que estiverem sobre ela, ou seja, quem cala consente. Ele lhes confirmou, porquanto se calou para com ela no dia em que o soube. Mas ele pode anular um voto feito pela mulher, tá? Resumindo. E aí conclui o capítulo dizendo, esses são os estatutos que o Senhor ordenou. E aqui já acaba de novo esse bloquinho de estatutos sobre voto. Você vê que também é escasso estatutos e juízos em Números, quase não tem, é mais realmente aqui e ali somente. E aí chegamos a Deuteronômio, que é a repetição da lei. Quem sabe nós poderíamos fazer no futuro uma série dedicada a Deuteronômio, né? São mais de 30 capítulos, mas no momento estou encerrando aqui, pelo menos temporariamente. Quem sabe um dia a gente faz uma série inteira sobre Deuteronômio, né? Mas eu queria ressaltar alguns pontos somente. Vamos lá para Deuteronômio 6. O famoso Shema, né? E aqui diz o seguinte, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, né, não terás outros deuses. Já falei sobre isso aqui também na semana passada. É um, algumas traduções dizem é um, ou seja, é uma unidade. Amarás, pois, a Jeová teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Deuteronômio 6, 5 a 7. E aí continua, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. A Sra. White deixa claro que isso é simbólico, nós devemos pensar nelas, né? E por sinal, aqui nesse texto você vê que é simbólico, e continua dizendo o seguinte, voltando aqui para o texto do verso 8, não diz as escreverás na tua mão,
Não diz, e as escreverás entre os teus olhos. Diz, atarás por sinal e te serão por frontais. Mas no verso 9 diz, e as escreverás nos umbrais. Aqui sim, e as escreverás. Essas palavras que hoje te ordeno. Nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, tudo que diz assim como ordem está no sentido claro e não simbólico e não assim por sinal e por frontais. E se Ellen G. White não diz que o escrever na porta também é simbólico, então a maior segurança está em fazer, mesmo que não estamos acostumados, nunca vi alguém fazer isso de cristão, né, escrever, mas nós já começamos a fazer aqui no portão do IBC. Você vê aqui, ó, esse lembrai-vos é o início de uma música também, que você conhece, né? Quem está nos versos bíblicos, Scripture Songs, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, com estatutos e juízos. Lá em Malaquias, bem no finalzinho de Malaquias, do Antigo Testamento, Deus diz, lembrai-vos, estatutos e juízos. Ou seja, por isso que nós escrevemos lá. Mas nós temos planos também de escrever em nossas portas aqui, né? Alguma palavra bíblica, algum começo de verso, porque você só pegando o começo, por exemplo, esse amarás pois, poderíamos escrever, ó, amarás pois aqui em nossa porta, e no batente também, queremos escrever. Nós entendemos que isso é um dos estatutos também. Guardarás, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que eu hoje te ordeno para os cumprires. Sucederá, pois, que, por ouvires estes juízos e os guardares e cumprires, Jeová teu Deus te guardará o pacto e a misericórdia que com juramento prometeu a teus pais. Olha só que lindo, ele te amará, ele te amará, te abençoará e te fará multiplicar, abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o teu grão e o teu mosto, o teu azeite. Deus disse, portanto, está corretíssimo. Se guardar a lei de Deus, ele te amará e te abençoará, e te fará multiplicar, abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, o teu grão, o teu mosto, o teu azeite, a criação das tuas vacas, e as crias dos teus rebanhos, na terra que com juramento prometeu a teus pais te daria. Verso 14, bendito serás mais do que todos os povos, não haverá estéril no meio de ti. Então, seguir os estatutos de Deus, a pessoa pode então ter filhos. A mulher que não tinha pode reclamar essa promessa. Seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. Para muitas mulheres, o que falta, o estatuto que falta cumprir é a questão do véu. Então, cumprir os estatutos de Deus, Deus vai cumprir a sua promessa, que não haverá estéril no meio de ti. E Jeová desviará de ti toda enfermidade. Não porá sobre ti nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem conheces, no entanto, as porá sobre todos os que te odiarem. Então vamos avançar aqui no capítulo 3, alguns pontos que eu quero ressaltar. Olha só, se levantar no meio de ti profeta ou sonhador de sonhos e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o sinal ou prodígio que te houver falado, e ele disser, vamos após outros deuses, os quais nunca conheceste, sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou daquele sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos está provando, para saber se amais ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Após a Jeová vosso Deus andareis, e a ele temereis. Os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos apegareis. Lá em Números 12, verso 6, diz assim, ó, então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, Jeová, a ele me farei conhecer em visão, em sonhos falarei com ele. Existe uma irmã que diz ser profeta, as pessoas dizem ser profetisa atualmente, né? E não tenho tido nenhum contato com essa pessoa, faz anos que não ouço nenhum testemunho dela, e eu ouvi no começo para provar, né? E vi que era espúrio, ou seja, não que é rebelião, mas que é chover no molhado, então, né, para tomar cuidado. Mas eu perguntei para o Vinícius, ela tem visões? Porque se ela tem visões, então aí é um sinal forte de ser profeta, verdadeiro ou falso, temos que avaliar aí. Mas ele disse que não sabe, não é de seu conhecimento que ela tenha visões, somente sonhos. Então, contar sonhos é lícito. Qualquer pessoa pode contar sonhos, desde que seja confirmando a lei e o testemunho.
né? Então, não sei se ela se autoproclama profetisa ou se são as pessoas que dizem isso dela, mas quando houver profeta, Deus vai dar visão. E o que é ter visão? É parar de respirar também. Daniel 10:17 diz que não ficou fôlego em mim. Ellen G. White também parava de respirar, as pessoas punham até vidro aqui para ver se embaçava e não embaçava. E também olhos abertos. Balaão aqui, Números 24, verso 4, o homem que fala de olhos abertos. Ellen G. White, portanto, de olhos abertos, sem respirar, com uma força física tremenda, levantando uma Bíblia, né, pesada. Então, isso são sinais de uma verdadeira visão. Tá? E claro que tem que se avaliar o conteúdo. Não pode desviar de Deus, de sua lei. É sempre a lei ao testemunho. Será que vamos consultar os que chileiam e murmuram? Não. A lei é o testemunho. Mas o irmão também tem a impressão de que tem tido visões. O irmão aqui que nós conhecemos, amigo nosso. Bom, se eu ver ele de fato em visão, não respirando, eu quero ir lá e aí vai ser meu dever avaliar um profeta de acordo com esses critérios aqui que você vê na tela, que nós já falamos, how to tell, como ver se é um profeta de verdade ou não, essas regrinhas aqui que estão passando, você pode dar pausa, né? Como reconhecer um profeta falso do verdadeiro, como diferenciar. Eu vou ter esse dever, né? Quando me consta que é uma visão de fato. Sonho, aqui diz, ó, ou é visão ou é uma pessoa sonhadora. Mas se for para desviar de Deus, então não seguireis após ele. Se não for a lei ao testemunho, não há luz nele. Agora, às vezes, um profeta pode confirmar alguma coisa por visão. Por exemplo, Ellen G. White confirmou a hora do pôr do sol como sendo o momento quando acaba o dia. Não 18 horas, mas sim a hora do pôr do sol, até a tarde. Os sonhos, portanto, não servem como base doutrinária. Pode confirmar, mas você já me viu falando de que eu vi uma nuvenzinha e por causa disso eu vi um sinal, um arco-íris, então está escrito assim, mas não, sabe? Não serve como base, serve para, quem sabe, um sinalzinho, um agrado, um mimo de Deus para nós, para confirmar, mas não como base para a nossa doutrina jamais, né? Muito menos impressões também e sentimentos. Bom, avancemos aqui. Olha só, finalizando aqui em Deuteronômio, no finalzinho, temos um trecho muito bonito, Deuteronômio 30, verso 1. Quando te sobrevierem todas essas coisas, a bênção ou a maldição que pus diante de ti, e te recordares delas, entre todas as nações para onde o Senhor teu Deus te houver lançado. Então isso aqui já é depois do castigo. Se você, depois de ser disperso, né, se lembrar dessas coisas, realmente ele pregava sobre estatutos e juízos, agora eu estou aqui na miséria, estou aqui em crise e eu quero me voltar a Deus, e te converteres a Jeová teu Deus, e obedeceres a sua voz conforme tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Aí diz que Deus vai fazer voltar o cativeiro. E também, verso 6, também o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. Conversão. Essa circuncisão sim, ó. E o coração da tua descendência, a fim de que ames ao Senhor teu Deus. Qual que é a condição? Verso 2, se te converteres e obedeceres a sua voz, conforme tudo que eu te ordeno hoje. Então, se obedecer, Deus vai fazer com que nós o amemos. Fora do padrão que estamos acostumados. A gente sempre costuma pregar. Primeiro a gente ama a Deus e depois obedece. Mas aqui está ao contrário. Deus deu ao contrário aqui nesse capítulo. Primeiro a gente obedece, decide obedecer. E Deus vai dar então a motivação de amor. Deus vai circuncidar o nosso coração. Nova aliança, escrever a sua lei em nosso coração. Amém? Não é lindo isso? A fim de que ames ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas e para que o barquinho vá, movido pelo vento da justiça pela fé, Ele vivendo em nós, Cristo em nós, esperança da glória. Não mais remo. Não, Deus vai fazer a força motriz para que avance. Diga tchau ao remo.
Hebreus 4 diz assim: ora, à vista disso, procuremos diligentemente entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Pessoas que não são convertidas de coração e que falam só da boca para fora tudo que o Senhor falou faremos, esse sim tem um coração incircunciso. E procuremos entrar no descanso, que é a justiça pela fé, que é Deus fazer o trabalho em nós. Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Ele opera em nós o querer e o efetuar. Filipenses 2, verso 13. Então, diga tchau ao remo. Pare de tentar guardar a lei por suas próprias forças. Ele quer fazer isso em nós e pede a nossa cooperação. Romanos 10, 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Eles estão ainda nesse remo. Tantos estatutos. E mesmo Ellen White também deu centenas de estatutos, né, se for ver. E um desses estatutos é que os estatutos e juízos aqui e daqui ainda estão válidos hoje, né? Nós nos focamos muito em Levítico, porque em Levítico é que diz, aqui no começo até anotei na Bíblia, o Evangelho é dado em preceitos no livro de Levítico. Requer-se obediência implícita agora como então. Levítico. Mas aqui não tem decálogo. Requer-se, né, porque tem gente que diz, hoje em dia os nossos estatutos e juízos são Ellen G. White. Então, se for assim, um dos estatutos que Ellen White deu requer-se obediência implícita agora a Levítico. Então, você quer seguir Ellen White? Então, siga tudo. Siga o que ela falou aqui. O Evangelho é dado em preceitos no livro de Levítico. Requer-se obediência implícita agora como então. Quão importante é que entendamos o significado desta palavra. Só duas classes se desenvolverão no mundo: os obedientes e os desobedientes. Vai se tornar claro como a terceira mensagem angélica. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. Mandamentos é a palavra entolé, quer dizer tudo que Deus mandou. E aqui está a grande massa que não guarda, quer dizer, por isso que diz: e será atormentado com fogo e enxofre, e a sua fumaça sobe. Fala muito, porque são muitas pessoas, infelizmente, mesmo na verdade presente, com esse fermento da incredulidade. E no finalzinho diz: aqui estão os que guardam os mandamentos. Então eu sei que hoje em dia poucos são os que estão aceitando, mas se no exílio, na crise que Deus vai mandar em seguida, Deuteronômio 32, o cântico de Moisés diz que Deus vai mandar, ali você se lembrar e ainda se tiver tempo e disposição, né, porque até o arrependimento é Deus quem dá, e se converter ainda há oportunidade. Não é maravilhoso nosso Deus? A Ele seja honra e glória. Então, quem tem zelo por Deus, mas não com entendimento, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Que grave. Pois Cristo é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, a finalidade dessa lei toda é Cristo. Por isso que diz que o Evangelho é dado em preceitos. A finalidade é que a gente busque a Deus, então, Senhor, eu não consigo por minhas próprias forças. Eu cansei aqui do remo. Sopre em mim, faça em mim, opere em mim o querer e o efetuar. Dá em mim a vontade, isso é o querer, e o efetuar também, né? E aí, no final do outro capítulo ali diz: anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum, antes estabelecemos a lei. Ou seja, isso não anula a lei. A justiça pela fé, portanto, é para nos fazer guardar a lei agora de coração. A lei em nosso coração, né? Se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Justiça pela fé. Amém? E agora alguns comentários pessoais aqui do suíço no seu barco à vela. Um pouquinho de história. Eu fui administrador do grupo WhatsApp de todo mundo aqui de Capitólio por algum tempo, por alguns anos, e também do grupo do IBC, né? E nesse grupo, e mesmo naquele grandão aqui de Capitólio, eu falava assim para as pessoas: olha, por favor, não postem bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sei que nós podemos expressar carinho de alguma forma, mas é que
se a gente postar muita coisa e vídeos também, as pessoas vão começar a sair. Ah, não, está enchendo muito meu celular, e textos, meditação do dia, né? Para ficar aqui anúncios. Então, quando uma vez as pessoas não estavam aceitando essa nova luz e se postou um vídeo, eu pedi para a pessoa não postar vídeo, né? É chato ficar falando isso, mas eu procuro, até mandei por áudio para ver se não fere a pessoa, porque você escrever por texto, às vezes a pessoa já atribui um colorido falso, né? Um tom. Mas então eu gravei um áudio falando, olha, pedindo para não postar vídeos. E aliás, também se quiser fazer oposição à luz, para ele montar um outro grupo, né? Aí entra voluntariamente quem quiser ir, né? Mas depois até eu renomeei esse grupo para Anúncios IBC. Renomear, quem sabe, ajuda as pessoas a lembrarem. Então, qualquer vídeo era pedido para não postar, né? Não só esse. A certa altura nós também diminuímos o convívio de almoço juntos, tá? Então, quando eu comecei a falar sobre barba, estatutos e juízos, por meses, né, foi falado, explicando, construindo passo a passo. E depois, nos 7 meses que eu tinha falado a primeira vez sobre estatutos e juízos aqui com a comunidade local, houve uma certa discussão, né? E nunca é bom haver debate, na verdade. Ellen G. White diz, porque isso só endurece quando há aquele espírito de quero ter razão, não quero ter razão. E eu vi que realmente não havia clima para se fazer almoço no sábado seguinte. Somente o culto, né? Era bem-vindo quem quisesse vir, mas não almoço dessa vez. Eu também queria proteger a minha filha Daniela, né? Tinha 8 anos nessa altura, de comentários de crianças, olha, teu pai está ficando, né? Essas questões aí de barba, mesmo. Então, proteger a nossa filha de comentários assim, que na verdade é nada mais nada menos que a velha incredulidade. Israel não entrou em Canaã por causa da incredulidade, né? Não creu no que está escrito, no que Deus falou. Hoje está escrito. Naquela altura Deus falou, Jesus falou, João 6 também se apartam deles a maior parte. Depois Jesus também disse, quereis vós também afastar-vos. A certa altura eu fiz um vídeo intitulado uma coisa de joio, trigo e joio juntos, não tocar nada imundo e com quem não almoçar. Eu tentei juntar tudo. Nesse sermão aqui você pode depois assistir, vou deixar no finalzinho desse vídeo aqui. Mas basicamente nós resolvemos que com uma pessoa aqui de Capitólio nós não iríamos mais comer, que é uma pessoa bem maledicente, persistente na questão, né, recorrente, sistematicamente. Então, com essa pessoa não mais almoçar. Decidimos com uma pessoa aqui de Capitólio não mais almoçar, né? E não recebais em casa. Tem uma classe assim, a Bíblia diz, o Novo Testamento diz que é para não comer com uma certa classe de pessoas que inclui maledicentes, né? E sempre que existe um certo afastamento, né, de pessoas que não querem receber a verdade, Jesus ia para uma outra região. Ou seja, eu busco outro público. E as pessoas que ficam para trás sempre vão ter queixas, então. Jesus foi embora daqui, também não quer mais pregar, né? Ele parece que é indiferente. Sempre quem é deixado para trás ou que é lançado fora do céu, Lúcifer, se perguntar para Lúcifer, conta aí a tua versão do grande conflito, a tua versão da história. Será que Lúcifer vai falar de que Deus e Jesus foram lá e suplicaram para ele, choraram com ele, deram tempo? Pelo contrário, Lúcifer vai omitir essas partes que desfavorecem a sua narrativa e vai construir a história de tal maneira, né, a lançar uma luz positiva sobre ele. Um Deus arbitrário, não permitiu que a gente discordasse, né? Não permite objeções e tal, e me expulsou. E aqui eu estou, no escuro. Ou seja, eu queria ler aqui para finalizar um texto de Ellen G. White e deixar a palavra de Deus falar por si mesma aqui no final. As mentes humanas variam. Mentes de educação e pensamento diverso recebem diferentes impressões das mesmas palavras. E difícil é a um espírito transmitir a outro de temperamento, educação e hábitos de pensamento diferentes, através da linguagem, exatamente a mesma ideia, que é clara e distinta em seu próprio espírito. Todavia, para homens sinceros, retos de espírito, ele pode ser tão simples e claro
que comunique sua intenção para todos os fins práticos. Caso o homem com quem ele se comunique não seja sincero e não queira ver e compreender a verdade, dará às suas palavras e linguagem a direção que se ajuste a seus próprios desígnios. Interpretará mal suas palavras, jogará com a imaginação, torcer-lhe-á o verdadeiro sentido, e então entrincheirar-se-á na incredulidade, pretendendo que os sentimentos estão todos errados. Exatamente isso que aconteceu. Penso que dispensa explicações e vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, glórias a Ti, Senhor, por essa lei maravilhosa, lei justa, santa e boa. E queremos pedir, Senhor, que a possamos cumprir, movidos pelo vento do Espírito, Senhor. Sopre em nós, venha como aquele cicio suave, a brisa suave que Elias sentiu. Aí sim Deus está, que a brisa sopre em nossa vela e possamos avançar para frente, para cima, rumo à renovação da aliança. Tudo que Jeová falou, faremos por sua graça, em Cristo que nos fortalece de fato, não só da boca para fora, mas de coração. Ó Senhor, sonda nosso coração, prova-nos, vê se há em nós algum mal, vê se há em nós alguma pretensão, alguma motivação humana, e tira-nos, sonda-nos, guia-nos no caminho eterno. Em nome de Jesus Cristo, nosso Mestre, Senhor e Salvador. Amém.